Junte-se a nós para a história emocionante de Mariana Silva e seu filho Lucas, enquanto encontram refúgio na fazenda Serra Dourada. Quando uma mãe desesperada que procura um novo começo encontra um fazendeiro de luto com um coração gentil, um vínculo inesperado se forma em meio a ameaças iminentes do passado. Essa história de amor, família e segundas chances nos lembra que, às vezes, o lar é encontrado nos lugares mais inesperados. Antes de começarmos esta história, comente, abaixo de onde você está assistindo. O pôr do sol pintou o céu em tons de ouro, enquanto Mariana Silva estava na entrada da fazenda Serra Dourada, segurando seu filho adormecido de 2 anos, Lucas, no peito. Seus ombros doíam por levar a criança e a mochila gasta que continha tudo o que possuía. O suor escorria pelas costas apesar da brisa fresca da noite. Ela respirou fundo e caminhou em direção à casa principal. Isso tem que trabalhar, ela sussurrou para si mesma. Isso só tem que. Aos 28, o rosto de Mariana mostrou a tensão dos últimos anos. Seus olhos, outrora brilhantes, agora seguravam uma cautela cautelosa. Seus cabelos castanhos foram puxados para trás em um simples rabo de cavalo e suas roupas, embora limpas, estavam desbotadas de muitas lavagens. Mas apesar de tudo, ela se levou com dignidade. Lucas me agitou em seus braços, sua pequena mão segurando a camisa dela. Mesmo no sono, seu rostinho parecia triste, sério demais para uma criança. Tão jovem, Mariana beijou sua testa gentilmente. Vamos ficar bem agora, baby, ela disse suavemente. Este é o nosso novo começo. Os últimos 2 anos foram um pesadelo. Quando Carlos, seu namorado de 3 anos, descobriu que ela estava grávida, ele desapareceu da noite para o dia. Deixou-a com nada além de uma nota dizendo que não estava pronto para isso. Ela enfrentou o julgamento dos vizinhos, lutou por empregos temporários que mal pagavam as contas e passou inúmeras noites chorando depois que Lucas finalmente adormeceu. O anúncio de emprego que ela encontrou online parecia uma intervenção divina. Assistente de cook precisava na fazenda Serra Dourada, habitação fornecida. Foi sua última esperança, longe da cidade e das memórias que a assombraram. Ela não queria muito. Apenas um lugar seguro para o filho crescer e constante trabalho para apoiá-los. Quando Mariana se aproximou da ampla fazenda com sua varanda larga e cadeiras de balanço, uma mulher mais velha com cabelos grisalhos e olhos gentis saiu. Você deve ser Mariana, disse a mulher, sua voz quente. Eu sou Sofia, a governanta. Estamos esperando você. Obrigado pela oportunidade, respondeu Mariana, ajustando Lucas em seus braços. Eu prometo que sou um trabalhador esforçado. Sofia sorriu. Entre, querida. Vocês dois parecem exaustos. A cozinha era grande e acolhedora, com vasos de cobre pendurados no teto e o cheiro de pão fresco no ar. Sofia mostrou Mariana a um quarto pequeno, mas limpo, com um banheiro adjacente na parte de trás da casa. Havia até um berço para Lucas. O proprietário derrubou do sótão quando ouviu que você estava trazendo um pequeno, explicou Sofia, percebendo a expressão surpresa de Mariana. Isso foi muito gentil dele, disse Mariana suavemente, deitando Lucas no berço. O garoto não acordou exausto demais de sua longa jornada. Rodrigo é um bom homem, disse Sofia. Silencioso. Mantém para si mesmo principalmente, mas justo e generoso. Você o encontrará amanhã. Descanse agora. As tarefas da cozinha começam às 6. Depois que Sofia saiu, Mariana sentou-se na beira da cama e finalmente se deixou chorar. Não da tristeza desta vez, mas de alívio. Talvez aqui, longe de tudo, eles pudessem encontrar paz. Amanhã veio rapidamente. Mariana já estava na cozinha ajudando Sofia a preparar o café da manhã quando ouviu botas nos degraus da varanda. Isso. Será o Sr. Rodrigo, disse Sofia. Ele está sempre acordado com o sol. A porta da cozinha se abriu e Rodrigo Costa entrou. Aos 30, ele tinha a aparência desgastada de um homem que trabalhava ao ar livre, com pele bronzeada e mãos fortes. Seus cabelos escuros eram um pouco longos demais e uma barba curta emoldurou seu rosto sério. Mas foram os olhos dele que chamaram a atenção de Mariana. Marrom, de broto e cheio de tristeza,
que ela reconheceu a leu muito bem. Bom dia, Sofia, disse ele, pendurando o chapéu em um gancho na porta. Então, ele notou Mariana. Você deve ser a nova ajuda. Sim, senhor, Mariana Silva. Ela limpou as mãos no avental, de repente nervoso. Obrigado pela oportunidade de emprego. Ele assentiu. Sofia diz que você é um bom cozinheiro. Eu tento o meu melhor. Um pequeno barulho da porta fez todos girar. Lucas ficou lá de pijama, segurando um coelho de pelúcia gasto, os olhos arregalados, enquanto ele pegava o ambiente desconhecido. E quem pode ser? Rodrigo perguntou, sua voz amolecendo. Meu filho, Lucas, disse Mariana, mudando, se para pegar, o garoto. Ele é 2. Para sua surpresa, Rodrigo agachou-se ao nível de Lucas. Olá, jovem. Bem-vindo à Serra Dourada. Lucas olhou para Rodrigo com olhos solenes, mas não escondeu o rosto como costumava fazer com estranhos. Em vez disso, ele deu um pequeno passo à frente, curioso. Rodrigo sorriu. O primeiro sorriso real Mariana tinha visto dele, e transformou seu rosto completamente. Há café fresco, senhor Rodrigo, interrompeu Sofia, colocando uma caneca na mesa. Obrigado. Ele se levantou e virou-se para Mariana. Faça-se em casa. Sofia mostrará as cordas. Com isso, ele tomou o café e voltou para fora. Ele não diz muito, explicou Sofia, enquanto preparava um pequeno prato de comida para Lucas. Desde Maria morreu. Maria? Mariana perguntou. Sua esposa. Faleceu há 3 anos durante o parto. Perdi o bebê também. Sofia balançou a cabeça tristemente. Ele não tem sido o mesmo desde então. Joga-se no trabalho, mal se socializa. Todo o condado está tentando fazê-lo seguir em frente, mas ele simplesmente não está interessado. Mariana sentiu uma pontada de simpatia. Ela sabia como era carregar pesar como uma sombra. Os dias caíram em um ritmo. Mariana aprendeu as rotinas da cozinha rapidamente, impressionando Sofia com suas habilidades. Lucas começou a explorar a fazenda sob o olho atento de Mariana, fascinado pelas galinhas e pela horta. Rodrigo raramente estava por aí durante o dia, ocupado com operações agrícolas, mas eles o veriam nas refeições. Uma noite, cerca de 2 semanas após a chegada, Mariana estava sentada nos degraus da varanda, assistindo Lucas brincar com alguns carros de brinquedo na terra, quando Rodrigo voltou dos campos. Ele parecia cansado, sua camisa manchada de suor e poeira. Dia difícil? Ela perguntou. Reparo de cerca, ele respondeu, sentado ao lado dela. Nunca termina. Eles ficaram em silêncio confortável por um momento, assistindo Lucas. Ele parece mais feliz, observou Rodrigo. Não é mais tão triste. Mariana ficou surpresa que ele havia notado. Sim, ele está se estabelecendo. Ele gosta aqui. E você? Ela olhou para ele. Sou grato pelo trabalho. Rodrigo assentiu e depois se levantou. Eu preciso limpar para o jantar. À medida que os dias se transformaram em semanas, Mariana começou a notar pequenas mudanças. Rodrigo começou a passar mais tempo na casa. Ele permanecia depois das refeições, às vezes perguntando sobre o dia dela. Uma vez, ela o pegou, mostrando Lucas como acariciar o gato da fazenda gentilmente. Em um sábado de manhã, Mariana estava pendurada na roupa quando ouviu risadas. A risadinha infantil de Lucas misturou-se a uma risada mais profunda. Ela olhou na esquina para ver Rodrigo segurando Lucas para coletar ovos do galinheiro, fazendo ruídos engraçados de cacunas que tinham o garoto em pontos. Mo! Lucas o chamou, incapaz de dizer adequadamente moço, a palavra portuguesa para senhor que Mariana o havia ensinado a usar respeitosamente. Mo frango! Em vez de corrigir, Rodrigo sorriu. É isso mesmo, amigo. Frango. Naquela noite, depois que Lucas estava dormindo, Mariana encontrou Rodrigo sentado sozinho na varanda. Obrigado, disse ela, por ser gentil com ele. Rodrigo olhou para ela. Ele é um bom garoto, inteligente. Ele gosta de você, disse Mariana. Ele não se aquece facilmente para as pessoas. Nem eu, admitiu Rodrigo. Então, depois de uma pausa, por que Serra Dourada, Mariana? Está bem isolado aqui. Ela hesitou, depois decidiu honestidade. Eu precisava de um lugar longe, em algum lugar novo.
Correndo de alguma coisa? Alguém, ela corrigiu. Pai de Lucas. Ele saiu quando eu voltei grávida, mas ultimamente ele está enviando mensagens, fazendo ameaças. Ela envolveu os braços em volta de si mesma. Eu não poderia aproveitar a chance. A mandíbula de Rodrigo se apertou. Você está seguro aqui. Por enquanto, disse ela, até economizar o suficiente para seguir em frente. Você está planejando sair? Eventualmente. Eu não posso impor para sempre. Rodrigo se levantou, de repente parecendo desconfortável. Você não está impondo. Seu trabalho é bom e... Ele parou, parecendo lutar com suas palavras. Lucas traz vida a este lugar. Antes que Mariana pudesse responder, ele se virou e se afastou. No dia seguinte, Mariana encontrou um cavalo de madeira esculpido à mão na mesa da cozinha com o nome de Lucas queimado na base. Sofia sorriu conscientemente quando viu. Ele passou a noite toda, disse a governanta. Primeira vez que o vi pegar suas ferramentas de escultura em anos. Mais presentes se seguiram. Um pequeno caminhão de madeira. Um balanço reparado pendurado na antiga árvore de manga atrás da casa. E uma manhã Mariana acordou ao encontrar mudas de girassol plantadas do lado de fora de sua janela. Como ele sabia? Ela perguntou a Sofia, observando as minúsculas plantas chegando em direção ao sol. Você mencionou que era a flor favorita da sua avó, disse Sofia. Ele ouve mais do que você pensa. Mariana não sabia o que fazer com tudo. Ela veio à Serra Dourada procurando apenas abrigo e trabalho. Não o que quer que isso estivesse se tornando. O pensamento de deixar alguém se fechar novamente a aterrorizou. E se Rodrigo mudasse de ideia? E se ele decidisse que eles eram muito problemas? Lucas já estava se apegando, seguindo Mo sempre que podia. Uma noite, ela encontrou Rodrigo sentado nos degraus da varanda, Lucas dormindo rapidamente em seu colo. O garoto passou o dia ajudando Rodrigo no celeiro e se esgotara completamente. Eu posso levá-lo, Mariana ofereceu buscando seu filho. Rodrigo olhou para ela, sua expressão aberta e vulnerável, de uma maneira que ela não tinha visto antes. Mariana, ele disse calmamente, eu sei que vocês dois vieram como um pacote, mas você deveria saber. Você não é um fardo para mim. Você é o amor que veio completo. Mariana congelou, seu coração batendo no peito. Senhor Costa. Rodrigo. Ele corrigiu gentilmente. Rodrigo, ela sussurrou. Eu acho que você está confuso. Você está sendo gentil porque é um bom homem, mas... Eu sei o que sinto, ele interrompeu. Eu não sinto nada há 3 anos, não desde Maria. Mas você e Lucas, você trouxe algo de volta à vida aqui. Não apenas na casa, mas em mim. Ele se levantou cuidadosamente com Lucas ainda em seus braços. Não estou pedindo nada. Só não corra de novo. Ainda não. Enquanto ele entregava o garoto adormecido, as mãos tocaram e Mariana sentiu um choque correndo através dela. Seus olhos se encontraram e por um momento não se moveram. Pense bem, disse Rodrigo suavemente, depois deu um passo para trás. Boa noite, Mariana. Naquela noite, Mariana não conseguia dormir. Ela observou Lucas respirando pacificamente em seu berço e pensou sobre o calor nos olhos de Rodrigo, a gentileza em suas mãos. Pela primeira vez em anos, ela se permitiu imaginar um futuro diferente, onde eles não estavam sozinhos, onde pertenciam a algum lugar, com alguém. O pensamento era tão aterrorizante quanto bonito. O que devemos fazer, baby? Ela sussurrou para o filho adormecido. É seguro ficar? Esperar? Lucas mudou de sono, seu rostinho relaxado e contente. Aqui em Serra Dourada, as sombras em seus olhos finalmente estavam começando a desaparecer. E talvez, apenas talvez, a de Mariana também fosse. Mas quando o amanhecer quebrou as colinas, trazendo um novo dia para a fazenda Serra Dourada, Mariana não tinha ideia de que sua paz frágil estava prestes a ser quebrada. O passado que ela fugiu já estava a caminho de encontrá-la ao sol da manhã, se filtrava pelas janelas da cozinha, enquanto Mariana preparava o café da manhã. Ela mal dormiu, as palavras de Rodrigo ecoando em sua mente. Você é o amor que veio completo. Ninguém nunca havia falado com ela dessa maneira antes. Sofia entrou na cozinha, percebendo imediatamente a distração de Mariana. Tudo bem, querida?
Você parece 1 milhão de quilômetros de distância. Estou bem, Mariana disse rapidamente, concentrando-se nos ovos que estava lutando. Apenas pensando. Sofia deu a ela um olhar conhecedor. Sobre o nosso Rodrigo, talvez? Bochechas de Mariana coraram. Ele disse algumas coisas na noite passada que me confundiu. Esse homem não demonstrou interesse em ninguém desde que Maria morreu, disse Sofia, abaixando sua voz. O que ele disse, ele quis dizer isso. Antes que Mariana pudesse responder, Lucas correu para a cozinha. Seu rosto se iluminou de emoção. Mo chegando, ele anunciou, apontando para a janela. Com certeza, Rodrigo estava saindo do celeiro, carregando algo nas mãos. Quando ele entrou, na cozinha, Mariana viu que era uma pequena caixa de ferramentas de madeira, perfeitamente dimensionada para uma criança. Manhã, disse ele, acenando para Sofia. Seus olhos permaneceram em Mariana por um momento, antes de ele se agachou ao nível de Lucas. Eu fiz isso para você, amigo. Ferramentas reais, mas pequenas o suficiente para suas mãos. Os olhos de Lucas se arregalaram quando Rodrigo abriu a caixa para revelar pequenas versões de madeira de martelos, chaves e chaves de fenda. Ferramentas como Mo, Lucas exclamou, tocando cuidadosamente cada peça. Isso mesmo, Rodrigo sorriu. Então você pode me ajudar a consertar as coisas. Mariana assistiu à troca, seu coração girando com alegria e medo. Alegria em ver seu filho tão feliz e medo do que aconteceria quando eles inevitavelmente tivessem que sair. Obrigado, ela disse suavemente. Você não teve que fazer isso. Rodrigo se levantou, encontrando seus olhos. Eu queria. O momento se estendeu entre eles, até Sofia limpar a garganta. O café da manhã está ficando frio, anunciou ela, quebrando a tensão. Mais tarde naquela manhã, enquanto Lucas cochilava e Sofia entrou na cidade para suprimentos, Mariana se viu sozinha, na cozinha com Rodrigo. Ele estava sentado à mesa passando por contas agrícolas enquanto ela preparava a massa para o pão. Você quis dizer o que disse ontem à noite? Ela finalmente perguntou, de volta para ele. Ela ouviu a cadeira dele arrancar quando ele se levantou. Cada palavra. Mariana virou-se para encará-lo, limpando a farinha de suas mãos. Por quê? Você mal me conhece. Eu sei o suficiente, disse Rodrigo, dando um passo mais perto. Eu sei que você é forte. Você deixou tudo para trás para proteger seu filho. Você trabalha duro e nunca reclama. Você canta antigas canções, de ninar português quando pensa que ninguém está ouvindo. Mariana olhou para baixo, inesperadamente se moveu. Isso não é motivo suficiente para se preocupar com você, Rodrigo terminou. Talvez não, mas eu faço de qualquer maneira. Quando ela olhou para cima, ele estava bem na frente dela. Mariana, não estou pedindo promessas. Eu só quero que você saiba que há um lugar para você aqui, para vocês dois, se você quiser. Seus olhos trancados e por um momento, Mariana se permitiu imaginar como seria pertencer aqui, com esse homem tranquilo e firme que esculpiu brinquedos para o filho e plantou as flores favoritas da avó. O anel afiado do telefone quebrou o momento. Rodrigo se afastou com relutância para responder. Fazenda Serra Dourada, disse ele. Sua expressão escureceu enquanto ele ouvia. Sim, ela trabalha aqui. Quem está perguntando? Depois de uma pausa, ele acrescentou firmemente. Eu sugiro que você pare de procurar. Antes de desligar, ele se virou para Mariana, que estava empalideceu. Alguém chamado Carlos, procurando você e Lucas. Mariana sentiu seus joelhos enfraquecer. Ela agarrou o balcão para apoio. Como ele nos encontrou? Ele... Não, Rodrigo garantiu. Ele está apenas ligando para fazendas na região. Disse que ouviu que você pode estar trabalhando em um deles. E se ele vier aqui? Mariana sussurrou, o medo evidente em sua voz. A mandíbula de Rodrigo se apertou. Então ele terá que lidar comigo. Naquela noite, depois de colocar Lucas na cama, Mariana sentou. Se nos degraus da varanda, embrulhada em um xale contra o frio da noite. As estrelas eram brilhantes no céu claro do país, mas ela não podia apreciar a beleza deles. Tudo o que ela conseguia pensar era Carlos encontrando. O Zela ouviu a porta se abrir atrás dela e sabia sem olhar que era Rodrigo. Não consegue dormir? Ele perguntou, sentado ao lado dela.
Toda vez que fecho os olhos, o vejo aparecendo aqui, ela admitiu, tomando Lucas. Por que ele iria querer Lucas agora? Ele saiu quando vocês estavam grávidas. Mariana suspirou profundamente. Sua família possui negócios na cidade. Eles são tudo sobre imagem. Recentemente, seu pai anunciou que está concorrendo ao prefeito. Carlos me ligou no mês passado dizendo que eles precisavam consertar a situação para a campanha. Disse que parecia ruim que ele tinha um filho abandonado. A expressão de Rodrigo escureceu. Então, depois de 2 anos de nada, ele quer interpretar o pai por aparências? Ele não quer ser pai, disse Mariana amargamente. Ele só quer controlar onde Lucas está e quem o vê. Ele ofereceu dinheiro se eu voltar e fingir que somos uma grande família feliz. E quando você recusou? Ele ficou desagradável. Disse que se eu não cooperar, ele levaria Lucas de qualquer maneira. Que sua família tem conexões. Que nenhum juiz ficaria do lado de uma mãe solteira pobre sobre eles. Rodrigo estendeu a mão e pegou a mão. Sua palma estava quente e calejada contra a pele dela. Eu não vou deixar isso acontecer. Você não pode parar, ela disse tristemente. Talvez devêssemos sair. Encontre em algum lugar ainda mais longe. Correr não é a resposta, disse Rodrigo firmemente. Não desta vez. Que escolha eu tenho? Rodrigo ficou quieto por um momento, depois disse: Fique, lute, deixe me ajudá-lo. Por que você faria isso? Mariana perguntou, embora parte dela já soubesse a resposta. Porque no curto período de tempo que você esteve aqui, você e Lucas se tornaram importantes para mim, disse Rodrigo simplesmente. Mais importante do que eu pensava ser possível. 2 dias depois, Sofia correu para a cozinha, onde Mariana estava preparando o almoço. Há um carro chique subindo a viagem, disse ela parecendo preocupada. Placas da cidade. O coração de Mariana afundou. Ela rapidamente limpou as mãos e correu para Lucas, que estava brincando no canto com seus brinquedos de madeira. Onde está Rodrigo? Ela perguntou, pânico subindo em sua voz. Fora verificando o pasto norte. Pedro foi buscá-lo, mas vai levar tempo. O som das portas do carro batendo, os dois pularam. Mariana pegou Lucas e o segurou perto. Fique aqui, disse Sofia firmemente. Vou ver quem é. Mas antes que Sofia pudesse chegar à porta, ela se abriu. Carlos ficou lá, tão bonito e bem vestido quanto Mariana lembrava, mas seus olhos estavam frios. Atrás dele estava outro homem em um terno caro, seu advogado, ela adivinhou. Aí está você, disse Carlos, sua voz suave, mas seu sorriso não está alcançando os olhos. Você é uma mulher difícil de encontrar, Mariana. Saia, disse Mariana, seus braços se apertando em torno de Lucas. Você não é bem, vindo aqui. Carlos entrou na cozinha, olhando em volta com desgosto. Então, é aqui que você está escondendo meu filho? Em alguma fazenda de remanso no meio do nada? Lucas, sentindo o medo de sua mãe, enterrou o rosto no pescoço dela. Seu filho? Mariana riu amargamente. Você nunca foi pai para ele. Você saiu no momento em que eu disse que estava grávida. Água debaixo da ponte, disse Carlos com desdém. Estou aqui agora e estou preparado para fazer a coisa certa. Ele se virou para o homem ao lado dele. O Sr. Reynolds aqui preparou os documentos. Você terá direitos de visita, é claro, e um generoso subsídio. Eu não quero o seu dinheiro. Mariana estalou. E Lucas fica comigo. O sorriso de Carlos desapareceu. Não seja difícil, Mariana. A campanha de meu pai começa no próximo mês. Precisamos apresentar uma frente unida. Você quer dizer que você precisa fingir que não é um pai morto. Ela se demitiu. O advogado deu um passo à frente, sua expressão severa. Senhora Silva, meu cliente está disposto a ser generoso, apesar de sua atitude não cooperativa. No entanto, você se recusar a cumprir, estamos preparados para solicitar a custódia total. Por que motivo? Sofia exigiu em pé protetoramente ao lado de Mariana. Instabilidade, disse o advogado sem problemas. Sem residência permanente, histórico de emprego irregular, removendo a criança de sua casa sem notificação adequada, ao pai. Porque seu pai nos abandonou. Mariana chorou, lágrimas de raiva enchendo os olhos. Sua palavra contra a dele,
disse o advogado, com um encolher de ombros. E acho que nós dois sabemos de que palavra carrega mais peso no tribunal. Carlos deu um passo mais perto. Seja razoável, Mariana. Will não pode ganhar isso. Nesse momento, a porta dos fundos se abriu e Rodrigo entrou em contato, o rosto apertado de raiva. O que está acontecendo aqui? Os negócios agrícolas são agora interferir em questões familiares? Carlos zombou, olhando Rodrigo para cima e para baixo. Quando isso acontece na minha propriedade, sim, disse Rodrigo, mudando-se para ficar ao lado de Mariana. Esses senhores estavam apenas saindo. Não sei, meu filho, Carlos insistiu. Ele não vai a lugar nenhum com você, disse Rodrigo, sua voz perigosamente quieta. O advogado limpou sua garganta. Senhor, esta é uma questão legal entre a senhora Silva e meu cliente. Em seguida, lide com isso legalmente, respondeu Rodrigo. Até que haja uma ordem judicial, Lucas fica com sua mãe, em minha terra, onde eu digo quem vem e vai. Você está cometendo um erro, alertou Carlos. Minha família tem influência. Eu também, Rodrigo respondeu. Agora saia da minha propriedade antes de você remover. Algo no tom de Rodrigo deve ter. Luz convencido de que ele quis dizer negócios. Carlos deu a Mariana um último olhar. Frio. Isso não acabou. Estaremos de volta com uma ordem judicial. Depois que eles saíram, Mariana caiu em uma cadeira, ainda segurando Lucas. O garoto estava chorando agora, assustado com a tensão. Está tudo bem, baby. Ela acalmou, embora sua própria voz tenha treinado. Está tudo bem. Eu deveria estar aqui, disse Rodrigo, ajoelhado ao lado de sua cadeira. Você veio quando importava, disse Mariana, pegando a mão dele. Mas Carlos está certo. Não acabou. Sua família tem dinheiro, conexões. Eles encontrarão um juiz que ficará do lado deles. Então vamos revidar, insistiu Rodrigo. Eu também conheço pessoas boas que defendem o que é certo. Naquela noite, depois que Lucas finalmente adormeceu, exausto com o estresse do dia, Mariana encontrou Rodrigo em seu estudo por telefone com alguém que ele chamou de o juiz Thomas, um velho amigo do meu pai, explicou ele depois de desligar. Ele está aposentado agora, mas ainda respeitado em círculos legais. Ele recomendará um bom advogado de família. Não posso pagar um advogado, disse Mariana. Eu posso, respondeu Rodrigo simplesmente. Eu não posso deixar você fazer isso. Você também não pode me parar, ele disse com um pequeno sorriso. Então, mais seriamente, Mariana, eu quis dizer o que eu disse antes. Há um lugar para você e Lucas aqui. Eu me preocupo com vocês dois. E eu me preocupo com você, ela admitiu, as palavras escorregando antes que ela possa detê-las. É por isso que não posso deixar você se envolver nos meus problemas. Tarde demais, disse Rodrigo, se aproximando e pegando as mãos dele. Já estou emaranhado. Seus olhos seguravam os dela, e Mariana sentiu um calor espalhado pelo peito. Ele era tão diferente de Carlos, sólido, onde Carlos era vistoso, gentil, onde Carlos era cruel e honesto, onde Carlos era manipulador. Estou com medo, ela sussurrou. Eu sei, ele disse suavemente, mas você não está mais sozinho. Lentamente, dando-lhe tempo para se afastar se quisesse, Rodrigo se inclinou e a beijou. Foi gentil e breve, mas enviou uma sacudida na Mariana, que a deixou sem fôlego. Quando ele se afastou, seus olhos revistaram os dela, incertos. Eu queria fazer isso desde o dia em que você chegou com Lucas em seus braços. Mariana estendeu a mão e tocou o rosto, sentindo a aspereza da barba contra a palma da mão. Estou feliz que você fez, ela sussurrou. Por um momento, eles ficaram ali, algo novo e frágil florescendo entre eles. Então o grito de Lucas quebrou o silêncio. Ele tem pesadelos às vezes, explicou Mariana relutantemente recuando. Vá até ele, disse Rodrigo. Falaremos mais amanhã. Enquanto Mariana acalmava o filho de volta a dormir, cantando as canções, de ninar português que sua própria mãe havia cantado para ela, ela sentiu uma estranha mistura de medo e esperança. As ameaças de Carlos pendiam sobre elas como nuvens de tempestade, mas pela primeira vez em anos, ela não sentiu que estava enfrentando a tempestade sozinha. Na manhã seguinte, Mariana acordou para encontrar a fazenda incomumente ocupada. Homens,
que ela nunca viu antes estavam trabalhando na propriedade, consertando cercas, reforçando os portões. Amigos de fazendas vizinhas, explicou Sofia enquanto observavam da janela da cozinha. Rodrigo os chamou ontem à noite, disse que precisava proteger a propriedade. Mais tarde, quando Rodrigo entrou para almoçar, Mariana o puxou para o lado. O que está acontecendo? Apenas tomando precauções, disse ele, sem encontrar os olhos dela. Rodrigo... Ele suspirou. O advogado ligou esta manhã. Eles estão pedindo a custódia de emergência hoje, alegando que você é instável. E Lucas está em perigo. Mariana sentiu o sangue escorrer do rosto. Não, é apenas uma tática, garantiu Rodrigo, levando seus ombros gentilmente. O juiz Thomas diz que essas coisas levam tempo, mesmo com as chamadas emergências. Temos pelo menos alguns dias para se preparar. Ou eles podem aparecer com uma ordem judicial amanhã, disse Mariana, sua voz quebrando. A expressão de Rodrigo endureceu com determinação. Se o fizerem, terão que passar por mim primeiro. Naquela tarde, enquanto Mariana tentava manter Lucas ocupado dentro, ela assistiu pela janela quando mais veículos chegavam. Vizinhos trazendo comida, oferecendo apoio. A notícia se espalhou rapidamente sobre o homem da cidade, tentando tirar um filho de sua mãe. Os Costas estão neste vale há gerações, disse Sofia a ela. As pessoas aqui estão por conta própria. Mas eu não sou. Você está agora, Sofia interrompeu firmemente. Você e Lucas ambos. Naquela noite, depois que todo mundo se foi, Rodrigo encontrou Mariana sentada na cama de Lucas, vendo-o dormir. Você deveria descansar, ele disse suavemente. Amanhã vai ser um longo dia. Eu não posso, ela respondeu. Toda vez que fecho os olhos, os vejo levando-os embora. Rodrigo se ajoelhou ao lado de sua cadeira. Olhe para mim, Mariana. Quando ela o fez, ele continuou. Não vou deixar isso acontecer, eu prometo a você. Ela queria acreditar nele, mas o medo era seu companheiro por muito tempo. Você não pode prometer isso. A lei pode não estar do nosso lado. Então, mudaremos a equação, disse Rodrigo pegando a mão dela. Há uma coisa que poderíamos fazer que tornaria muito mais difícil para ele separar você e Lucas. O quê? Rodrigo respirou fundo. Case comigo. Casar com você? A voz de Mariana mal estava acima de um sussurro. Ela olhou para Rodrigo tentando processar suas palavras. Rodrigo ainda segurava a mão dela, sua expressão seriamente. Isso daria a Lucas mais proteção. Uma casa estável, 2 pais, meu nome. Os tribunais favorecem famílias intactas. Mas... casamento? Mariana afastou a mão suavemente. Rodrigo, você não pode simplesmente se casar com alguém para resolver um problema. Não é por isso que estou perguntando, disse ele, sua voz baixa e intensa. Sim, ajudaria com a questão da custódia, mas eu não sugeriria se ainda não me importasse profundamente com você e Lucas. Mariana se levantou, precisando de espaço para pensar. Sua mente estava girando. Isso é rápido demais. Mal nos conhecemos. Às vezes você apenas sabe, disse Rodrigo levantando-se. Maria e eu só nos conhecíamos 3 meses antes de ficarmos noivos. A menção de sua falecida esposa fez Mariana pausar. E o que ela pensaria sobre isso? Em você se casar com alguém tão rapidamente por necessidade? A dor passou pelo rosto de Rodrigo. Maria gostaria que eu fosse feliz. Ajudar uma criança necessitada. Ele deu um passo mais perto. Eu nunca pensei que me sentiria assim depois que ela morreu. Mas então você e Lucas apareceram à minha porta e algo mudou. Preciso de tempo para pensar, disse Mariana, sobrecarregada, por sua confissão e pelo peso da decisão diante dela. Podemos não ter muito tempo, Rodrigo a lembrou gentilmente. Carlos pode voltar com uma ordem judicial a qualquer dia. Eu sei. Mariana olhou para Lucas, dormindo pacificamente, desconhecendo a tempestade ao seu redor. Deixe-me dormir nisso, por favor. Rodrigo assentiu, entendendo em seus olhos. Claro, tudo o que você decidir, estou aqui para vocês dois. Depois que ele saiu, Mariana sentou-se à cama de Lucas por horas, dividida entre medo e esperança. O casamento com Rodrigo forneceria segurança, proteção.
Mas e quanto ao amor? Ela poderia se casar com um homem que ela estava apenas começando a ter sentimentos. E se seus sentimentos tivessem mais em salvar, Luz, do que realmente amar Luz, amanhã encontrou Mariana exausta, mas resoluta. Ela encontrou Rodrigo na mesa do café da manhã, revisando papéis com um homem de cabelos grisalhos que ela não reconheceu. Este é o Arthur Thompson, introduziu Rodrigo. O juiz do advogado Thomas recomendou. Arthur se levantou e apertou a mão de Mariana. Silva. Rodrigo explicou sua situação. Eu não vou adotá-la. A família Mendoza tem influência significativa. Mas isso não significa que eles vencem. Mariana sentou, se aceitando o café Sofia colocado diante dela. Quais são as nossas opções? Lutamos, disse Arthur simplesmente. Reunimos testemunhas de personagens. Mostramos sua estabilidade como mãe. Provam que Carlos abandonou suas responsabilidades. Não será fácil e pode ficar feio. E se perdermos? Mariana perguntou, expressando seu maior medo. A expressão de Arthur suavizou. Sempre existe a possibilidade de custódia conjunta, mas dado o súbito interesse de Carlos após anos de ausência, eu discutiria fortemente contra ela. A outra opção, disse Rodrigo silenciosamente, olhando para Mariana. Eu disse a Arthur sobre minha proposta. Arthur assentiu. O casamento fortaleceria consideravelmente sua posição, Silva. Forneceria estabilidade imediata, financeira e emocional. Os tribunais relutam em perturbar o ambiente de uma criança quando há uma unidade familiar amorosa. Mas é certo se casar apenas por esse motivo? Mariana perguntou, olhando entre os dois homens. Só você pode responder a isso, respondeu. Arthur gentilmente. Mas devo mencionar, o tempo é essencial. Ouvi de colegas que os Mendozas estão pressionando por uma audiência de emergência já na próxima semana. Quando Arthur saiu, prometendo começar a preparar seu caso, Mariana seguiu Rodrigo até a varanda. Uma semana, disse ela, a realidade afundando. Eles poderiam levar Lucas em uma semana. Rodrigo se virou para ela, determinação em seus olhos. Eles não vão. Não vamos deixar eles. Sua proposta. Mariana começou com o coração batendo. É apenas nos proteger, preciso saber. Rodrigo pegou as mãos nas dele. Quando Maria morreu, eu pensei que parte de mim também morreu. Eu me joguei na fazenda, fechei todo mundo. Então você chegou, essa mulher corajosa com um garotinho triste, e algo acordou dentro de mim. Sua voz suavizou. A proposta veio agora, por causa da urgência, sim. Mas meus sentimentos por você são reais, Mariana. Eu não ofereceria casamento de outra forma. Mariana revistou seu rosto e encontrou apenas sinceridade. Eu também me preocupo com você, ela admitiu. Mais do que eu pensava ser possível depois de tudo com Carlos. Mas o casamento é um passo tão grande. É, Rodrigo concordou. E em circunstâncias perfeitas, teríamos mais tempo. Mas a vida raramente nos dá circunstâncias perfeitas. Mariana pensou nos últimos 2 anos. A luta, a solidão, o medo constante. Então ela pensou nas últimas semanas em Serra Dourada. A paz que ela encontrou, como Lucas floresceu, a ternura nos olhos de Rodrigo quando ele olhou para eles. Sim, ela disse finalmente. Vou me casar com você. A cerimônia simples ocorreu 3 dias depois no jardim da fazenda, com o juiz Thomas oficiando. Sofia havia decorado a área com flores silvestres e fitas. Lucas usava um pequeno terno que Sofia havia alterado de uma das roupas de infância de Rodrigo, encontradas no sótão. Vizinhos e trabalhadores da fazenda se reuniram para testemunhar o sindicato. Sua presença, um testemunho da rapidez com que Mariana e Lucas foram aceitos na comunidade. Mariana usava um vestido branco simples que Sofia e as mulheres vizinhas a ajudaram a encontrar na cidade. Enquanto caminhava em direção a Rodrigo, que esperou sob um arco de girassóis, sentiu uma estranha mistura de emoções. Ansiedade sobre a natureza apressada de sua união, medo do que Carlos ainda poderia fazer, mas também um calor crescente, sempre que olhava para o homem que abriu seu lar e coração para ela e Lucas. Mariana e Rodrigo optaram por unir suas vidas em casamento, anunciou o juiz Thomas. Enquanto a jornada deles juntos está apenas começando, eles já compartilham a base mais importante,
cuidam um do outro e para os jovens Lucas. Rodrigo pegou as mãos de Mariana, seus olhos nunca saindo dela enquanto trocavam votos. Quando ele escorregou o anel no dedo dela, seu moto-anel dela, Sofia havia dito a ela. Sua mão estava firme e certa. Agora pronuncie o seu marido e mulher, declarou o juiz Thomas. Rodrigo, você pode beijar sua noiva. O beijo foi gentil, reverente. Quando eles se voltaram para enfrentar seus convidados, Lucas correu até eles, estendidos por braços. Rodrigo o pegou e, por um momento, os três ficaram juntos, uma família unida, apesar das circunstâncias incomuns que os trouxeram para lá. Oh, Lucas disse alegremente, dando um tapinha na bochecha de Rodrigo. É isso mesmo, amigo, disse Rodrigo, sua voz espessa de emoção. Estou aqui para ficar. A pequena recepção que se seguiu foi cheia de calor e bons desejos. Arthur Thompson os puxou de lado brevemente para que eles soubessem que ele havia apresentado a papelada necessária para iniciar o processo de adoção. O casamento ajudará, ele garantiu a eles. Mas ter Rodrigo adotar legalmente, Lucas forneceria a proteção mais forte. Quando o sol começou a se pôr, os hóspedes partiram gradualmente, deixando a nova família sozinha. Sofia levou Lucas ao seu chalé para a noite. Um presente de casamento, ela disse com uma piscadela que fez Mariana blush. Rodrigo levou Mariana à casa principal, agora oficialmente sua casa. No limiar, ele fez uma pausa. Eu quero que você... Saiba, ele disse seriamente. Não espero nada de você. Isso aconteceu rapidamente e ainda estamos nos conhecendo. Podemos levar o tempo todo que você precisa. Mariana sentiu uma onda de gratidão por seu entendimento. Obrigado, ela disse suavemente, para tudo o que você fez por nós. Somos uma família agora, respondeu Rodrigo simplesmente. Isso é o que importa. A semana que se seguiu foi uma estranha mistura de constrangimento, recém-casado e tensão, crescente, enquanto esperavam o próximo passo de Carlos. Rodrigo moveu as coisas de Mariana e Lucas para o quarto principal, enquanto ele levava o quarto de hóspedes pelo corredor. Todos os dias, eles se estabeleceram mais na rotina da vida familiar, com Rodrigo ensinando Lucas sobre a fazenda e a Mariana se adaptando ao seu novo papel como a dama da casa, e não apenas o assistente do cozinheiro. Apesar das circunstâncias, Mariana se sentiu mais confortável com Rodrigo. Suas conversas fluíram facilmente sobre as refeições e as noites tranquilas na varanda. Às vezes, quando suas mãos roçaram acidentalmente ou os olhos se encontravam pela sala, ela sentia uma vibração no peito que não tinha nada a ver com gratidão e tudo a ver com o aprofundamento da atração. Uma noite, depois de colocar Lucas na cama, Mariana encontrou Rodrigo no balanço da varanda olhando para as estrelas. Ela se sentou ao lado dele e eles balançaram em silêncio confortável por um tempo. Você acha que fizemos a coisa certa? Ela finalmente perguntou. Casar tão rapidamente? Rodrigo se virou para ela, sua expressão pensativa. Acho que às vezes a vida nos dá escolhas que nunca esperávamos fazer, mas isso não as faz errar. Estou começando a cuidar de você, admitiu Mariana, sua voz mal acima de um sussurro, de uma maneira que me assusta. Por que isso te assusta? Porque a última vez que abri meu coração quase me destruiu. E agora não é apenas meu coração em risco, também é Lucas. Rodrigo pegou a mão dela, seu toque quente e firme. Eu não sou Carlos, Mariana. Não vou machucar você ou Lucas. Essa é uma promessa que pretendo cumprir pelo resto da minha vida. Suas palavras a caíram como um bálsamo, aliviando os medos que ela havia carregado por muito tempo. Lentamente, ela se inclinou para ele, e seus lábios se encontraram em um beijo que não segurava a hesitação do primeiro. Desta vez, houve apenas calor e uma crescente certeza de que o que quer que os havia reunido, terrivelmente no destino ou na conexão humana simples, era real. Seu momento de paz foi quebrado na manhã seguinte, quando o carro de um xerife puxou a viagem, seguida pelo elegante sedã preto de Carlos. Eles estão aqui, disse Sofia, correndo para a cozinha, onde Mariana estava alimentando o café da manhã de Lucas. O xerife e aquele homem. Mariana sentiu o sangue escorrer do rosto.
Rodrigo, que estava à mesa com eles, imediatamente se levantou. "Pegue Arthur no telefone", disse ele a Sofia. "Diga a ele para nos encontrar no tribunal assim que quanto possível." O xerife, um homem de meia idade com um rosto desgastado e expressão desconfortável, entrou primeiro. "Senhora Costa", disse ele, acenando para Mariana, "tenho uma ordem judicial para levar seu filho Lucas a uma audiência de custódia." Carlos entrou atrás dele, um sorriso presunçoso no rosto. "Parece que você está ocupado, Mariana. Um casamento apressado não vai mudar nada." Rodrigo se moveu para ficar ao lado de Mariana, colocando um braço de proteção em volta dos ombros. "Este é o nosso lar, e Lucas é nosso filho. Você não tem o direito de entrar aqui fazendo demandas." "Na verdade, ele faz", disse um homem magro em um terno caro que entrou atrás de Carlos, o advogado de antes. "Temos uma ordem judicial assinada pelo juiz Rivera. A audiência está marcada hoje ao meio-dia." "Hoje?" Mariana ofegou. "Isso não é suficiente aviso." "Audiência de emergência", disse o advogado com um encolher de ombros. "Dadas as circunstâncias incomuns. Um casamento repentino com um homem que Lucas mal sabe. O tribunal tem preocupações com o julgamento de Silva." "Essa é a senhora Costa agora", corrigiu Rodrigo firmemente. "E eu conheço Lucas por mais tempo do que seu pai biológico." O xerife parecia cada vez mais desconfortável. "Olha, estou apenas fazendo meu trabalho aqui. O tribunal quer ver o garoto e avaliar a situação. Vocês são bem-vindos para nos seguir ao tribunal." "Não estou deixando Lucas sair da minha vista", disse Mariana, medo dando sua voz. "Senhora, eu tenho um pedido." "Deixe-me ver", interrompeu Rodrigo, estendendo a mão para o documento. O xerife entregou e Rodrigo leu com cuidado. "Isso diz que Lucas precisa aparecer no tribunal. Não diz que ele precisa viajar em seu veículo ou ser separado de sua mãe." O xerife hesitou, depois assentiu. "Isso está correto. Enquanto você o levar à audiência, isso satisfaz a ordem." "Então nos encontraremos lá", disse Rodrigo firmemente, "com o nosso advogado presente." O sorriso de Carlos desapareceu um pouco. "Jogando jogos legais não o ajudará, garoto da fazenda. Meu pai tem o juiz Rivera no bolso." "Isso é suficiente", alertou o xerife. "Senhor Mendoza, comentários como esse podem ser vistos como tentando interferir no processo judicial." Depois que eles saíram, Mariana caiu em uma cadeira, tremendo. Lucas, sentindo sua angústia, subiu em seu colo. "Mama triste?" Ele perguntou, seu rostinho rasgado de preocupação. "Não, baby." Ela conseguiu, segurando-o perto. "Mamãe está bem. Estamos todos bem." Rodrigo se ajoelhou ao lado deles. "Sofia", chegou a Arthur. "Ele está nos encontrando no tribunal. Ele está trazendo o juiz Thomas e 3 testemunhas de personagens da cidade." Ele pegou a mão de Mariana. "Nós vamos lutar juntos, juntos." O tribunal do condado era um imponente edifício de pedra cinzenta. Ao subirem os degraus, Mariana carregando Lucas e Rodrigo ao lado deles, eles viram Carlos e seu advogado já esperando. "O que quer que aconteça lá", disse Rodrigo em silêncio, "lembre-se de que eu amo vocês dois. Agora somos uma família e nada pode mudar isso." Mariana olhou para ele surpresa. Foi a primeira vez que ele usou a palavra amor. "Eu também te amo", ela sussurrou de volta, percebendo enquanto dizia que era verdade. De alguma forma, no meio do caos e do medo, ela se apaixonou por esse homem firme e gentil que se tornara seu protetor, seu porto seguro. Quando entraram no tribunal, Lucas pegou a mão de Rodrigo. "Mu vem também", ele insistiu. "É isso mesmo. Amigo", disse Rodrigo, pegando a mão pequena. "Estamos todos indo juntos." No interior, eles encontraram Arthur esperando com o juiz Thomas e vários rostos familiares da cidade. O professor, o médico da cidade e o pastor Williams da igreja local. "Preparar?" Arthur perguntou, sua expressão séria, mas determinada. Mariana respirou fundo e assentiu, apertando a mão de Rodrigo. Juntos eles entraram no tribunal para lutar por sua família. O tribunal era menor do que Mariana esperava, com bancos de madeira e o cheiro de livros antigos. A juíza Rivera, uma mulher de aparência severa na casa dos 60 anos, sentou atrás de uma mesa grande,
olhando para todos enquanto eles tomavam seus lugares. Caso número 453, custódia. Ouvi para o filho menor Lucas Silva, anunciou o funcionário do tribunal. Isso é Lucas Costa agora, corrigiu Arthur, em pé para se dirigir ao tribunal. Sua honra, gostaria de observar o registro que meus clientes, Rodrigo e Mariana Costa, agora são legalmente casados e o Sr. Costa entrou em adotar legalmente Lucas. A juíza Rivera olhou por cima dos óculos para eles. Sim, eu vejo isso. Um casamento muito recente da papelada. Tempo conveniente, você não diria? Mariana sentiu seu estômago cair no tom do juiz. O advogado de Carlos, Sr. Reynolds, ficou com um sorriso presunçoso. Exatamente o nosso argumento. Sua honra. Este casamento apressado é claramente uma tentativa de contornar os direitos dos pais do Sr. Mendoza. Acreditamos que demonstra à senhora. Silva me exclua. A senhora Costa portada de tomada de decisão instável. Sua honra, Arthur rebateu. O casamento de meus clientes, embora recente, é genuíno. E eu gostaria de ressaltar que o Sr. Mendoza não demonstrou interesse em seu filho há mais de 2 anos. Ele abandonou Silva quando estava grávida e não forneceu apoio financeiro ou não. Carlos se inclinou para a frente. Eu não sabia onde eles estavam. Ela desapareceu com meu filho. Depois que você a deixou, disse Rodrigo, sua voz apertada de raiva. Ordem, disse o juiz Rivera. Sr. Reynolds, apresente seu caso. Reynolds se aproximou do banco com uma pasta grossa. Sua homenagem. Temos evidências da situação instável de vida da Sra. Costa antes de seu casamento apressado. Múltiplas residências, empregos temporários, nenhum endereço permanente até recentemente. Por outro lado, o Sr. Mendoza vem de uma família estável e proeminente e pode fornecer tudo o que a criança precisa. Exceto amor, Mariana não pôde deixar de dizer. O juiz Rivera deu a ela um olhar severo. Senhora Costa, você terá sua vez de falar. Durante a hora seguinte, Reynolds pintou Carlos como um pai preocupado que estava desesperadamente procurando seu filho, enquanto retratava Mariana como instável e imprópria. Mariana sentou, se tremendo ao lado de Rodrigo, que manteve a mão, tranquilizadora no braço. Lucas adormeceu em seu colo, alheio à batalha a ser travada sobre seu futuro. Finalmente, Arthur ficou para apresentar seu lado. Ele chamou o juiz Thomas First, que falou da reputação de Sterling de Rodrigo na comunidade e da validade legal de seu casamento. Conheço a família Costa há 30 anos, disse o juiz Thomas com firmeza. Rodrigo é um homem de honra que não entraria no casamento de ânimo leve, independentemente das circunstâncias. Em seguida, veio o Dr. Peterson, o médico da cidade, que examinou Lucas logo após sua chegada à Serra Dourada. Já a criança estava abaixo do peso e mostrou sinais de estresse quando o vi pela primeira vez, testemunhou o Dr. Peterson. Quando eu o examinei na semana passada, ele ganhou peso, mostrou desenvolvimento normal e parecia feliz e bem ajustado. Na minha opinião profissional, seu ambiente doméstico atual é extremamente benéfico para o seu bem-estar. O pastor Williams e o professor, a senhora Blackwell, testemunharam a devoção de Mariana como mãe e as mudanças positivas que haviam observado em Lucas desde sua chegada à comunidade. Raramente vi uma criança tão apegada à mãe e ao padrasto, observou a senhora Blackwell. Lucas pede Mo, seu nome para o Sr. Costa, constantemente durante o programa da igreja de nossos filhos. Finalmente, Arthur ligou para Mariana para testemunhar. Com Lucas ainda dormindo nos braços de Rodrigo, ela se posicionou, as pernas tremendo, mas sua voz estável enquanto contava os últimos 2 anos. Quando eu disse a Carlos que estava grávida, ele saiu na mesma noite. Deixou uma nota dizendo que não estava pronto para ser pai. Ela olhou diretamente para Carlos enquanto continuava. Liguei para os pais dele, pensando que eles deveriam saber sobre o neto. Eles me ofereceram dinheiro para cuidar do problema e desaparecer. Carlos mudou desconfortavelmente em seu assento. Eu lutei, sim, admitiu Mariana. Eu trabalhei em qualquer trabalho que eu pudesse encontrar, movido quando não conseguia fazer alugar. Mas Lucas sempre foi cuidado, sempre amado. Quando soube da posição em Serra Dourada, parecia uma chance de estabilidade.
Eu nunca imaginei que também encontraria amor lá. Ela olhou para Rodrigo, que encontrou seu olhar com apoio inabalável. Rodrigo não teve que se importar conosco. Ele não precisou abrir sua casa, seu coração, mas ele o fez. Ele ama Lucas como seu próprio filho, e eu o amo por isso e por tantas outras razões. Reynolds representava o interrogatório. Senhora Costa, não é verdade que você se casou com o Sr. Costa apenas alguns dias depois de saber da intenção do Sr. Mendoza de buscar a custódia? Sim, Mariana respondeu honestamente. Mas não pelas razões que você está implicando. Rodrigo e eu já tínhamos desenvolvido sentimentos um pelo outro. O momento foi acelerado por causa das ameaças de Carlos, mas nosso casamento é real. Então, você admite que o casamento foi apressado por causa da situação da custódia? Aconteceu mais cedo do que poderia ter de outra forma, respondeu Mariana. Mas isso teria acontecido independentemente. Quando ela voltou para o assento, Rodrigo apertou a mão dela, orgulhosa e evidente em seus olhos. A última para testemunhar foi o próprio Carlos, que fez uma demonstração de remorso e preocupação. Cometi erros, ele admitiu suavemente. Eu era jovem e assustado, mas eu cresci agora e quero ser pai do meu filho. Ele merece as oportunidades que minha família pode oferecer, as melhores escolas, segurança financeira, conexões. E quanto ao amor? O juiz Rivera perguntou inesperadamente. E a estabilidade, Sr. Mendoza? Seu interesse pela criança parece ter se desenvolvido de repente, coincidindo com a campanha política de seu pai. Carlos parecia surpreso com a pergunta direta. Meus sentimentos pelo meu filho não são relacionados à campanha de meu pai. E, no entanto, de acordo com o testemunho da senhora Costa, você não fez nenhum esforço para encontrá-los por 2 anos. Sem pensão alimentícia, sem cartões de aniversário, sem perguntas através de conhecidos mútuos. Eu não sabia onde eles estavam, insistiu Carlos. Sua honra, interrompeu Reynolds. O passado é lamentável, mas estamos focados no futuro da criança. O Sr. Mendoza está preparado para fornecer tudo o que Lucas precisa. A juíza Rivera removeu os óculos, parecendo cansada. Já ouvi o suficiente por hoje. Este tribunal fará um recesso de 30 minutos antes de tomar uma decisão. Quando o juiz deixou o tribunal, Mariana se voltou para Arthur, pânico subindo. Apenas 30 minutos, isso é normal? Não, admitiu Arthur, parecendo preocupado. Geralmente essas deliberações levam dias, às vezes semanas. É a influência de Mendoza, disse Rodrigo. Eles estão pressionando por uma decisão rápida. Carlos se aproximou da mesa, seu advogado atrás dele. Isso não precisa ser feio, disse ele em voz baixa. Estou disposto a ser generoso no acordo. Você pode ter direitos de visita, Mariana. Visitas regulares, supervisionadas, é claro. Supervisionado? Mariana repetiu incrédula. Você quer me supervisionar com meu próprio filho? O filho que eu criei sozinho enquanto você não estava em lugar algum? Seja razoável, Carlos sibilou. Você não pode vencer contra minha família. Quanto mais cedo você aceitar isso, mais fácil será para todos. Rodrigo se levantou, Lucas ainda dormindo contra seu ombro. Deixe-me deixar algo claro, Mendoza. Lucas é nosso filho, Mini e Mariana. Nós o criamos, o amamos, estivemos lá, por todos os pesadelos e todos os sorrisos. Um pedaço de papel não faz de você um pai. Não, mas uma ordem judicial me faz seu guardião legal, Carlos revidou. E é isso que vou conseguir. Depois que Carlos foi embora, Mariana sentiu lágrimas, ameaçadoras. E se ele estiver certo? E se eles vencerem? Rodrigo mudou Lucas para o outro ombro, o garoto ainda milagrosamente dormindo, apesar da tensão ao seu redor. Então apelamos, lutamos, nunca paramos de lutar por nossa família. Os 30 minutos pareciam uma eternidade. Mariana andava no corredor do lado de fora do tribunal, enquanto Rodrigo estava sentado com Lucas, que finalmente acordou e estava brincando em silêncio com um pequeno brinquedo de madeira que Rodrigo o fez. Sofia chegou com sanduíches e café para todos, seus olhos preocupados conhecendo a de Mariana. Qualquer notícia? Ainda não, disse Mariana, seu estômago muito atado por comida. O juiz ainda é deliberadoating.
A cidade inteira está orando, assegurou Sofia. Todo mundo está puxando para vocês três. Quando foram chamados de volta ao tribunal, Mariana se sentiu tonta de medo. Ela agarrou a mão de Rodrigo com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos, mas ele não se encolheu. A juíza Rivera parecia sério quando se estabeleceu atrás do banco. Este tribunal considerou as evidências apresentadas por ambas as partes sobre a custódia do filho menor Lucas Silva Costa. O uso formal do novo sobrenome de Lucas fez o coração de Mariana saltar com esperança. Casos como esses nunca são fáceis, continuou o juiz. O tribunal deve considerar não apenas os direitos legais, mas, mais importante, os melhores interesses da criança. Ela olhou diretamente para Carlos. Senhor Mendoza, enquanto você é o pai biológico, por si só a biologia não faz dos pais. Sua ausência durante os 2 primeiros anos da vida do seu filho e o momento suspeito de seu interesse repentino levanta sérias preocupações com suas motivações. Carlos mudou desconfortavelmente em seu assento. Senhora Costa, o juiz Rivera se virou para Mariana. Você provou uma mãe dedicada em circunstâncias difíceis. A estabilidade que você encontrou agora na Serra Dourada Farm e seu casamento com o Sr. Costa parecem proporcionar um ambiente ideal para criar seu filho. Mariana sentiu lágrimas de alívio se formarem. Sr. Costa, continuou o juiz, sua vontade de abrir sua casa e coração para a Sra. Costa e seu filho falam com seu personagem. As testemunhas atestaram o vínculo genuíno que você formou com Lucas, apesar do curto tempo que você o conheceu. Juiz Rivera endireitou os papéis diante dela. É a constatação deste tribunal de que os melhores interesses da criança serão servidos permanecendo sob custódia primária de sua mãe, Mariana Costa, e seu padrasto, Rodrigo Costa, em sua residência na Serra Dourada Farm. Mariana soltou um soluço de alívio, segurando o braço de Rodrigo. Além disso, continuou o juiz, este tribunal concede a petição de Costa de adotar legalmente Lucas, com a disposição de que o Sr. Mendoza tenha direitos de visitação com base limitada e supervisionada, a ser determinada por um mediador nomeado pelo tribunal. Carlos se levantou com raiva. Sua honra, isso é ultrajante, ele é meu filho. Sr. Mendoza, disse o juiz Rivera acentuadamente, sua explosão apenas reforça minha decisão. Se você deseja fazer parte da vida de seu filho, precisará demonstrar a maturidade e a estabilidade que a paternidade real exige. Por enquanto, a visita supervisionada está que todo esse tribunal está disposto a conceder. Com um estrondo de seu martelo, acabou. Eles haviam vencido. Do lado de fora do tribunal, Carlos passou por eles, seu advogado correndo atrás dele. Isso não acabou, ele murmurou quando passou. Mas Mariana mal o ouviu. Ela estava muito ocupada abraçando Rodrigo e Lucas, os três, se mantendo enquanto lágrimas de alegria e alívio fluíam livremente. Fizemos isso, ela sussurrou. Nós realmente fizemos isso. Fez o quê, mamãe? Lucas perguntou confuso com toda a emoção. Rodrigo se ajoelhou até o nível do garoto. Isso significa que você é oficialmente uma Costa agora, amigo. Assim, como eu e sua mãe. Lucas considerou isso por um momento e depois invadiu um sorriso largo. Lucas Costa, disse ele testando o nome. Então, olhando para Rodrigo, não é meu pai agora? Os olhos de Rodrigo cheiam de lágrimas. Está certo se é assim que você quer me chamar. Papai, disse Lucas decisivamente, chegando a ser mantido. Rodrigo o pegou segurando-o perto. Arthur se aproximou do juiz Thomas, ambos sorrindo amplamente. Parabéns, disse Arthur. Não é sempre que vemos a justiça prevalecer tão claramente. Devo dizer, acrescentou o juiz Thomas, a juíza Rivera me surpreendeu. Ela é conhecida por ser bastante conservadora em casos de custódia. O que mudou de ideia, você acha? Mariana perguntou. A verdade, disse Arthur simplesmente. Às vezes, mesmo com toda a influência do mundo, a verdade consegue brilhar. Enquanto voltavam à Serra Dourada, Lucas adormeceu em seu assento de carro, exausto com os eventos do dia. Mariana alcançou o outro lado do assento para pegar a mão de Rodrigo. Obrigado, ela disse suavemente, para tudo, por lutar por nós, por nos amar.
Não há necessidade de me agradecer por isso, respondeu Rodrigo, seus olhos na estrada, mas sua voz quente de emoção. Você e Lucas, você me salvou tanto quanto eu o ajudei. Antes de vir, eu estava apenas existindo, não vivendo. Eu estava com tanto medo de confiar novamente, admitiu Mariana. Depois de Carlos, pensei que nunca deixaria alguém se aproximar o suficiente para me machucar. Mas você era diferente do início. Quando chegaram em casa, Sofia estava esperando à varanda com vários vizinhos. As notícias de sua vitória já haviam se espalhado pela cidade. Os aplausos explodiram quando saíram do carro. Bem-vindo em casa, Costas. Alguém gritou e todo mundo riu. Naquela noite, depois de uma pequena celebração, e depois que Lucas foi escondido na cama com seu novo sobrenome oficial, Mariana e Rodrigo ficaram na varanda olhando para as estrelas. Tem sido um turbilhão, disse Mariana encostada no ombro de Rodrigo. Às vezes tenho que me lembrar que é tudo real. É real, garantiu Rodrigo, envolvendo um braço em volta da cintura. Somos reais. Quando você propôs, você disse que havia espaço no seu coração para nós dois, lembrou Mariana. Eu estava tão assustado então, tão inseguro. E agora? Rodrigo perguntou. Virando-se para encarar, La Mariana olhou para o homem que se tornara seu marido, seu parceiro, sua pedra. Agora eu sei que o amor pode crescer nos lugares mais inesperados, mesmo em corações que foram quebrados. Você deu a Lucas e eu um lar quando precisávamos mais. Você lutou por nós quando ninguém mais faria. Rodrigo roçou suavemente um fio de cabelo do rosto. Ter você e Lucas aqui é como se a fazenda voltasse à vida, como se eu voltasse à vida. Lá dentro, eles ouviram Lucas chamar seu sono. Ambos giraram automaticamente em direção ao som. Ele ainda tem pesadelos às vezes, disse Mariana, sobre ser levado embora. Eles vão desaparecer, assegurou Rodrigo. Vamos nos certificar disso. Juntos eles entraram para verificar seu filho. Lucas havia chutado seus cobertores, mas ainda estava dormindo pacificamente. Rodrigo gentilmente o colocou de volta enquanto Mariana assistia, seu coração cheio. Ele chamou você de papai hoje. Ela sussurrou quando eles saíram da sala. Como isso se sentiu? Os olhos de Rodrigo brilharam de emoção. Como voltar para casa? Como tudo que perdi, de alguma forma voltou para mim, ainda melhor do que antes. No quarto deles, seu quarto compartilhado agora, Rodrigo levou Mariana em seus braços. Eu sei que nosso casamento começou em circunstâncias incomuns, disse ele. Mas eu quero que você saiba, eu me apaixono mais por você todos os dias. Não, se trata mais de Lucas, é sobre nós, você e eu. Eu sei, disse Mariana suavemente. Sinto-me da mesma maneira. Quando cheguei aqui, estava apenas procurando segurança, por estabilidade. Eu nunca esperava encontrar amor. E agora? Agora eu sei que meu coração tem espaço para vocês dois, disse ela, ecoando as palavras dele pelo que parecia uma vida atrás. Mais do que espaço. É cheio de estourar. O beijo deles era terno, cheio de promessa, e a certeza de que o que havia começado como necessidade realmente havia florescido no amor. 3 meses depois, a fazenda Serra Dourada estava em plena floração. Os girassóis que Rodrigo plantaram, do lado de fora da janela de Mariana, agora eram altos e vibrantes. Seus rostos dourados se voltaram para o sol. Lucas, agora oficialmente Lucas Costa, correu pelo quintal com o filhote que Rodrigo trouxe para casa como uma surpresa no mês passado. Cuidado, amigo, chamou Rodrigo da varanda onde estava reparando uma cadeira de balanço. Não deixe Rex puxá-lo para baixo. Ele não vai, papai. Lucas ligou de volta, sua voz confiante e feliz, tão diferente do garoto triste e quieto que havia chegado à fazenda. Mariana saiu de casa, limpando as mãos em seu avental. Ela fez uma pausa para assistir o filho e o filhote tocando depois virou-se para o marido com um sorriso. Olhe para ele, disse ela. Tão feliz, tão livre. Às vezes eu mal posso acreditar em quanto mudou. Rodrigo deixou de lado suas ferramentas e a puxou para os braços dele. Tudo para melhor. Ele murmuritado contra o cabelo dela. Definitivamente, para melhor. Ela concordou, um sorriso secreto brincando em seus lábios.
Rodrigo notou. O que é? Você estava sorrindo assim a manhã toda. Mariana pegou a mão e a colocou gentilmente no estômago dela. Fui ver o Dr. Peterson ontem. Ainda é cedo, mas parece que Lucas vai ser um irmão mais velho. A expressão de Rodrigo se transformou de confusão para maravilha, para pura alegria. Um bebê? Estamos tendo um bebê? Mariana assentiu. Lágrimas de felicidade em seus olhos. Em cerca de 7 meses. Com um grito de prazer, Rodrigo a levantou e a girou, chamando a atenção de Lucas do outro lado do quintal. O que está acontecendo? O garoto ligou correndo em sua direção com Rex delimitando os calcanhares. Rodrigo colocou Mariana suavemente e se agachou para encontrar Lucas no nível dos olhos. Sua mãe e eu temos algumas notícias, amigo. Como você se sentiria em ser um irmão mais velho? Os olhos de Lucas se arregalaram. Como um irmão mais velho? Com um bebê? Isso mesmo, disse Mariana, ajoelhando-se ao lado de Rodrigo. Já haverá um novo bebê em nossa família. Lucas considerou isso seriamente. Depois quebrou um sorriso largo. Eu posso ensinar o bebê tudo sobre a fazenda. E Rex, você será o melhor irmão mais velho de todos os tempos, garantiu Rodrigo. Naquela noite, quando o sol se pôs sobre Serra Dourada, lançando a casa da fazenda em um brilho dourado, os três, com som de 4 anos, no balanço da varanda. Lucas, cansado de um dia de jogo, estava cochilando contra o lado de Rodrigo, enquanto Mariana se inclinava contra o outro ombro. Você já pensou em quão diferentes as coisas podem ter acabado? Mariana perguntou em silêncio. Se eu não tivesse encontrado aquela postagem de emprego, se não tivéssemos chegado aqui... Rodrigo balançou a cabeça. Eu acredito que algumas coisas devem ser. Você e Lucas deveriam encontrar o seu caminho aqui, para mim. Mesmo com todo o drama com Carlos, o casamento apressado, a batalha de custódia, mesmo com tudo isso, disse Rodrigo firmemente. Às vezes o caminho para a felicidade não é reto ou fácil, mas isso não torna a felicidade menos real quando você a encontra. Mariana colocou a mão em seu estômago ainda sujo, pensando na nova vida que cresce lá. Quando cheguei aqui, eu disse a mim mesma que eu queria um teto sobre nossas cabeças e trabalho constante. Tive tanto medo de querer mais. E agora? Rodrigo perguntou, cobrindo a mão com a dele. Agora eu quero tudo, disse ela, sorrindo para ele. Todo o sonho. Você, Lucas, o bebê, esta fazenda, nosso futuro juntos. Tudo. Você tem, prometeu Rodrigo, beijando-a suavemente. Todos nós fazemos. Quando as estrelas começaram a aparecer, no céu escuro, Lucas se agitou contra o lado de Rodrigo. Papai, ele murmurou sonolento. Sim, amigo. Vamos ficar na fazenda para sempre? Rodrigo olhou para Mariana, a Dora brilhando em seus olhos, antes de responder ao filho. Sim, Lucas, este é o nosso lar. É aqui que pertencemos. Juntos, Mariana, acrescentou suavemente. Lucas assentiu, satisfeito, e fechou os olhos novamente. Bom, ele sussurrou. Eu gosto aqui. Rodrigo puxou os dois para mais perto, sua família aninhada em seus braços. Lembre-se do que eu disse no dia em que você chegou? Ele perguntou a Mariana. Que havia espaço para 2 no meu coração. Lembro-me, disse ela, pensando em quão longe eles chegaram desde aquele dia. Rodrigo sorriu, olhando para Lucas e depois colocando a mão gentilmente no estômago de Mariana. Acontece que há espaço para ainda mais. Mariana se inclinou para beijá-lo, seu coração tão cheio que pode estourar. Então deixe que nossos corações sejam como esta fazenda, ela sussurrou, ecoando as palavras desde o início deles, cheio de espaço, cheio de amor. Quando a noite se estabeleceu sobre a fazenda Serra Dourada, a pequena família permaneceu na varanda, envolvida nos braços um do outro, seus corações de fato tão vastos quanto a terra ao seu redor, com espaço suficiente para todo o amor do mundo. O fim.